Good morning, English hackers, e seja bem-vindo para mais um episódio de Estou levando meus filhos para a escola com Braden Chase. Eu queria muito falar algo com vocês hoje sobre um, fala do inglês. Não sobre pronúncia exatamente, mas sobre a fala mesmo. Como falar inglês. Talvez seja um pouco aberto falar dessa forma, mas muitas vezes eu vejo pessoas que estão aprendendo o inglês e ficam evitando a fala. Evitando, um, tipicamente por vergonha, né? Não querem se envergonhar por falar incorretamente. O problema é que se você não falar, você não vai saber se você está certo ou não. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, né? Eu entendo tudo, mas não sei falar. Eu vou falar bem duro aqui, né? Se você está entendendo tudo, mas não sabe falar, realmente você não está entendendo tudo. Você está se enganando com sua capacidade do inglês, porque tá ligado. As coisas estão ligadas. Se você consegue entender os sons, você vai poder produzir os sons. Talvez não perfeitamente, né? Porque é um monte de coisa sobre desenvolvimento de audição e tal. Mas se você consegue ouvir o som, você consegue produzir o som, ou pelo menos uma aproximação do som. Um exemplo, né? Quando eu estava aprendendo o português, ao invés de inglês, foi muito difícil para mim. Eu conseguia ouvir barulho, né? Quando as pessoas falavam português para mim, não entendia nada. Mas eu lembro uma coisa específica. Quando eu comecei a falar português pela primeira vez, eu era missionário para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E uma pergunta super típica, né, que ouvia, né, nessas primeiras semanas e meses, né, lá como missionário, era: onde fica a igreja de vocês? Onde fica a sua igreja? Onde está a igreja para eu conhecer? Algo desse tipo, né? Muitas vezes esse tipo de pergunta. E aí meu companheiro, que estava comigo, né, porque os missionários sempre vão em dois, ele sempre estava ali por perto e eu ouvia a pergunta, mas não sabia responder. Eu falei: tá ali, não sei onde está. Endereço no Brasil não fazia sentido para mim ainda. E, sinceramente, não tive a capacidade linguística, a fluência, a proficiência no português para poder responder esse tipo de pergunta. Mas eu via ele dar a resposta muitas vezes. E eu ouvia. Esse deve ser o endereço, deve ser o lugar. Porque eu entendia a pergunta da pessoa, e aí eu via ele dar uma resposta. Ele sempre dava o mesmo frase, a mesma resposta, o mesmo jeito de responder, toda vez. Então eu falei: tá, então isso é importante, esse jeito de falar, essa sequência de sons que eu realmente não entendia. Eu não sabia o que ele estava falando, mas por causa do contexto, eu sabia que aquilo era onde achar a resposta, porque as pessoas falam: tá, sei onde é. Então, fazia uma pergunta: onde fica? E ele respondia alguma coisa que eu não entendia, e aí todo mundo responde. A reação das pessoas era: tá, entendi. Então, o que ele estava falando era certo. Então, beleza. Eu preciso aprender como falar como ele. E uma vez, não sei, 3, 4 semanas que eu estava lá, né, no campo, como chamamos, do campo missionário, quer dizer que eu estava fora do treinamento. Ainda não falava português completamente. E eu estava junto com outro missionário que não era daquela área. Ele não sabia onde ficava as coisas, não sabia onde ficava aquela capela. E alguém fez a pergunta para ele. Eu estava ali perto e meu companheiro normal não estava lá. Então não tinha ele para poder fazer a resposta. E aí a pessoa fez a pergunta como um típico. Ele falou: onde fica a igreja?
E o companheiro meu que falava, era brasileiro, ele falava português, obviamente, olhou para mim e falou: onde fica a igreja? Eu, ah. E eu simplesmente repeti os sons. Eu não sabia realmente onde ficava, não sabia o endereço, não entendi ainda, igual eu falei, né, o endereço, a estrutura, as quadras, né, porque eu estava em Brasília, não fazia sentido para mim, porque não temos aqui. Eu ficava assim, ele falou isso, eu simplesmente repeti os sons. E lembra, eu não tinha conceito do que eu estava falando, não entendia as palavras, mas eu conseguia repetir o som por decorar. Por ouvir tantas vezes, eu lembrava da sequência de sons. Eu falei para ele, em resposta, entre quadra 34 e 36, bem em frente da pista. Essa era a expressão que meu companheiro repetia 15 vezes por dia. Eu peguei só por repetição, mas na hora eu não sabia o que eu estava falando. Mas eu falei a sequência de sons e meu novo companheiro que estava ali falou: ah, tá. Virou para a pessoa e falou: faz sentido? E a pessoa falou: ah, tá, né, sim, eu sei onde é. Eu consegui! Eu sei onde é. Eu sei falar português. Ou seja, a fala. Alguém tinha uma pergunta, uma necessidade, queria saber onde fica essa capela. E eu não sabia como falar português. Sinceramente, não sabia falar português suficiente para poder responder corretamente. Porém, eu tinha uma frase decorada que, por causa de contexto e treino, né, repetição, etc., eu sabia que para aquela pergunta, essa frase decorada era a resposta certa, apesar de não entender a gramática, as frases, quadras, não sabia o que era na época. Mas, por decorar a frase, eu consegui dar a resposta certa e comunicação deu certo e a pessoa conseguiu entender e etc. Né? Foi uma experiência boa. E é comunicação. É comunicação de alto nível, fluência, beleza, eu sou nativo do português, etc. Não. Porém, serviu o propósito. Então, eu queria muito contar essa história para você entender que isso existe. Tem níveis, né? Não é simplesmente, eu sou fluente ou eu não sei de nada. Né? Tinha certas coisas que eu conseguia falar até bem naquela época de português, mas essa coisa de endereço simplesmente não cabia na minha cabeça, eu não entendia na época. Mas eu tinha decorado esta frasezinha. Eu sabia que nesta situação, essa frase é a frase certa. E muitas vezes, especialmente quando você está começando a aprender o português, quando você está começando a aprender o inglês, você precisa fazer esse tipo de coisa, precisa simplesmente decorar a frase pura. Porque sim. Sem entender a gramática, sem entender todas as regras, sem entender tudo que tem aí, mas porque você sabe que é a resposta certa em determinado contexto e pronto, coloca e vai embora. Não se envergonhe de ser desta forma por um tempo. Você não consegue ficar dessa maneira para sempre. Dentro de uns 2, 3 meses eu estava entendendo a gramática, a estrutura, as frases, palavras, endereço, quadras lá no Brasil, lá em Brasília para poder fazer isso e dar certo. Eu não precisava se estressar com isso. Mas sem essa fase de simplesmente decorar algumas coisas, eu não conseguiria chegar ao nível mais fluente que eu precisava. Então, não se acha, tipo, é normal. É normal precisar decorar certas coisas por um tempo. Simplesmente decora porque sim. Porque precisa decorar, porque é a coisa certa. Com o passar do tempo, sua mente, que é brilhante em aprender línguas, aprender o inglês, você consegue aprender inglês, tá? Sua mente vai começar a decifrar aquilo naturalmente, sem precisar ficar estudando, escrevendo e fazendo árvore de gramática e estrutura de sentença, nada disso. Simplesmente por processar. Eu vi isso.
a ouvir dessa forma. Essa outra pessoa aí falou a mesma coisa, mas com essa variação. Será que em a caixa assim, sua mente simplesmente vai começar a fazer isso? E é bom, deixa isso. Mas você não consegue fazer isso sem primeiro começar a decorar alguns pedaços, algumas palavras, algumas frases, algumas talvez sentenças inteiras. Mas fazendo essa primeira fase, você vai depois conseguir progredir e ter o entendimento, o progresso que você precisa e que vai ser muito bom para você no seu aprendizado. Então, vai lá, decora algumas coisas. Não decora tudo porque é chato pra caramba. Mas não é errado decorar algumas coisas. Especialmente coisas que são super importantes. Usadas repetidas vezes. Então, vai lá, aprende o inglês, conhece o curso completo de inglês. E obrigado por estar aqui, por assistir, por fazer parte do curso. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe um comentário aí embaixo. E eu vou ficar muito feliz para ver a sua resposta e seu comentário. Eu vou comentar de volta, falar com vocês. E boa sorte e bons estudos. Tchau!